Quando pensamos em seres poderosos em Mortal Kombat, geralmente pensamos em Liu Kang, Shao Kahn e até mesmo a Titã Kronika. Mas acabamos esquecendo do grande rei dragão Onaga, um ser que, sem saber, era o emissário da entidade mais malevolente e a fonte de todos os reinos em Mortal Kombat, o One Being. Então hoje vamos explorar a lore, poderes, força e velocidade do rei dragão Onaga. E também vamos ver tudo relacionado ao seu objetivo, ou seja, as Kami-Dogos e até o One Being. Onaga foi mencionado pela primeira vez em Mortal Kombat Deadly Alliance, sob o nome enigmático de Rei Dragão, o governante morto há muito tempo da Exoterra antes de Shao Kahn. Não se sabia muito sobre ele, exceto pelo fato de que seu exército foi considerado invencível. Ele acabou sendo mumificado e mantido em uma tumba antiga. Onaga é um dos personagens de Mortal Kombat que possivelmente estavam trabalhando através dos desejos do One Being, e ele sequer sabia. E já aproveitando que estamos falando da parte cósmica de Mortal Kombat, vamos explorar o que é esse ser afinal, porque é muito importante para Onaga e sua história, sem contar que precisamos entender o que é as Kami-Dogos, assim como o One Being, ou o único ser. Esse ser foi mencionado pela primeira vez em Mortal Kombat Deception. Ele é considerado o progenitor dos reinos de Mortal Kombat, ou seja, os 6 reinos principais como a Terra, Submundo, Exoterra, Reino da Ordem, Reino do Caos, Edenia e até todos os outros reinos menores. De acordo com uma antiga lenda, no início dos tempos existia apenas o One Being, ou o único ser, e também os deuses antigos, ou Elder Gods. Esse ser se alimentava da essência dos deuses antigos, mas eventualmente eles conseguiram sobrepujar o One Being o suficiente para poderem forjar artefatos insanamente poderosos, conhecidos, é claro, como Kami-Dogos, para enfraquecer o poder quase infinito desse ser. Os Elder Gods separaram a consciência dele nos reinos e criaram 6 Kami-Dogos que continham a sua essência. A lenda decreta que se alguém obtivesse todas as 6 Kami-Dogos, assim como o amuleto sagrado de Shinnok, ele ou ela receberia o poder supremo, ou seja, o poder do One Being. Agora, se tratando das Kami-Dogos, esses artefatos literalmente significam ferramenta de Deus ou equipamento divino. Então é um nome bem característico. Essas ferramentas foram criadas pelos Elder Gods e elas contêm a essência dos reinos. Quando elas são usadas em feitiçaria, é dito que quem estiver portando ela pode acessar um poder incrível, que pode até mesmo fazer ou desfazer toda a realidade se forem usadas em conjunto. Mas existe uma grande limitação nas Kami-Dogos, pois para usar os poderes desse artefato na linha do tempo antiga, o poder de cada Kami-Dogo só pode ser usado totalmente por um único indivíduo. Então, se alguém quiser usar todas as Kami-Dogos de uma vez, ou utilizar mais do que uma, essa pessoa ou ser obrigatoriamente tem que encontrar uma forma de fundir todas as 6 Kami-Dogos em uma única Kami-Dogo. E nem é preciso dizer que, se manejado pelas mãos erradas, ou as mãos de Onaga, as Kami-Dogos podem pôr em risco a própria existência e até mesmo despertar o One Being. As Kami-Dogos incorporam a essência de cada um de seus respectivos reinos, e há uma pertencente a cada reino principal. Porém, o resultado da fusão de todas as Kami-Dogos só foi mencionado e visto em Mortal Kombat Deception, e essa fusão era a base de todo o jogo e o principal objetivo de Onaga. O artefato é mencionado indiretamente uma vez no final do modo Conquest de Mortal Kombat Deception, e Onaga descrevia esse artefato como o meio de atingir o domínio final sobre a realidade. O nome do artefato é oficialmente referido como One Kami-Dogo, no final não canônico de Tanya de Mortal Kombat Deception.
Nesse final, Tanya ajuda Onaga encontrando os textos antigos que descrevem o processo de como fundir as Kamidogos. Onaga então consegue criar esse artefato, mas posteriormente, quando ele está distraído e comemorando sua vitória, Tanya pega o item do poderoso Rei Dragão e usa para destruir Onaga, e ela se torna a entidade suprema na existência. No final secreto de Onaga, ele usa a One Kamidogo para fundir todos os reinos e destruir os Elder Gods. E como ele mesmo diz, tudo se tornou parte de sua consciência e ele se tornou o One Being. É importante notar que esse artefato, o One Kamidogo, nunca foi criado canonicamente em Mortal Kombat, apenas nos finais especiais desses personagens. Onaga tinha em mãos as 6 Kamidogos, mas devido ao plano maestral de Shujinko de usar o dom dado a ele por Onaga de poder absorver o conhecimento e poder de outros lutadores, ele foi capaz de destruir as 6 Kamidogos, o que tornou impossível a criação dessa ferramenta, ou a One Kamidogo. Mas por incrível que pareça, não existe somente 6 Kamidogos como mencionado anteriormente. Há mais uma Kamidogo, que está conectada e supera todas as outras, pois incorpora a essência não apenas de um reino, mas sim de todo o universo. Essa Kamidogo final acabou sendo o amuleto sagrado, ou o amuleto de Shinnok. Então, através dessas Kamidogos, a consciência desencarnada do One Being procura reunir todos os reinos, a fim de se tornar inteiro novamente. Está implícito que ele agiu através de seres como Onaga e Shao Kahn, e é responsável por suas tentativas de fundir todos os reinos, particularmente o Reino da Terra e a Exoterra, no caso de Shao Kahn. Embora o enredo de Deception pareça sugerir que o One Being seria o vilão do próximo título, vimos que em Mortal Kombat Armageddon isso foi provado como falso, visto que Blaze acabaria sendo o chefe final nesse jogo. O One Being é mencionado apenas 2 vezes no Armageddon. Uma vez em uma declaração passageira sobre os combatentes batendo no poder que faz os reinos, que pode ou não se referir ao One Being, e mais diretamente, ele é mencionado durante o final de Kai. Em Mortal Kombat 9, Shao Kahn é insinuado de estar sob a influência do One Being enquanto estava no topo da pirâmide, preparando para começar o Armageddon e destruir os reinos. Esse evento na segunda linha do tempo é antecipado para os eventos finais de Mortal Kombat 9, quando Shao Kahn quase fundiu a Terra com a Exoterra, e ao mesmo tempo, supostamente ele estaria acabando com todas as coisas que existem. No entanto, os Elder Gods acabam intervindo e destroem Shao Kahn, interrompendo assim quaisquer planos que o One Being possa ter tido. Na série de quadrinhos de Mortal Kombat 10, é revelado que as 6 Kamidogos nessa linha do tempo são adagas, que provaram o sangue do One Being, servindo como fonte da magia de sangue das adagas. E como sabemos, quem é cortado por elas tem seu poder aumentado. E essas Kamidogos são usadas para invocar a poderosa magia de sangue e oferecer sangue a essas adagas, seja do próprio portador ou de outra pessoa, pode aumentar os poderes do próprio portador da Kamidogo. No entanto, há um alto custo para usá-la, pois o usuário acaba tendo sua força drenada por uma grande margem, deixando-o severamente enfraquecido. O único que não sofre dessas coisas é Havik, o clérigo do caos, pois a magia de sangue dentro das adagas foi corrompida, permitindo que Havik possua quem for cortado por elas. Uma dessas vítimas foi ninguém menos que Sub-Zero, cujo poder foi tão aprimorado pela magia de sangue que ele foi capaz de congelar uma cidade inteira e a maior parte de sua população em gelo sólido. E até mesmo o próprio Scorpion diz que Sub-Zero está muito mais forte. Embora Kano tenha afirmado que a morte é o único meio de se libertar dessa possessão, Raiden, que também foi corrompido pela posse de Havik, foi capaz de se libertar purgando seu sangue. E Kuai Liang também foi libertado quando foi separado da Kamidogo e a magia de sangue. Raiden confiou as adagas a campeões poderosos para protegê-las, sabendo que era muito perigoso manter todas as Kamidogos em um mesmo local.
Raiden manteve a Kamidogo da Ordem, Kotal Kahn recebeu a Kamidogo da Exoterra, Jax recebeu a Kamidogo da Terra, enquanto a Kamidogo do Reino do Caos foi dado ao Templo Shaolin, supervisionado por Shujinko. Mais tarde é revelado que cada uma das Kamidogos provaram o sangue do One Being, e a essência habita dentro delas, que é a fonte de seu poder. Raiden e os Elder Gods usaram as Kamidogos para selar o amuleto de Shinnok em uma dimensão escura, prendendo o selo no sangue de Raiden. O corruptor das Kamidogos, Havik, procura obter o amuleto de Shinnok. Inclusive, Havik afirma que existem 7 Kamidogos, e a última nunca foi revelada. Ao contrário da linha do tempo antiga, as 6 Kamidogos foram usadas juntas, só que o resultado é bem diferente, pois quando se usa as Kamidogos na linha do tempo atual, um pequeno ritual é feito, e Havik usou Reiko como um recipiente para convocar o amuleto de Shinnok da dimensão em que estava preso. Reiko acabou falecendo no processo, e o amuleto de Shinnok apareceu dentro de seu crânio. Imaginem se Onaga tivesse ressuscitado nessa linha do tempo e estivesse atrás dessas Kamidogos. Sinceramente, foi uma oportunidade jogada fora, pois na minha opinião, Onaga é um vilão com potencial muito grande, e as Kamidogos nas mãos de Onaga seriam algo extremamente perigoso, pois elas também podem escravizar aqueles que foram cortados. E nem mesmo Raiden está livre dessa influência. Então imagine Onaga com essas Kamidogos na mão e ainda possuindo o poder sobre o código de sangue. Seria insano. Então, como vimos, o poder do One Being é insano. E isso é mostrado ainda mais no final de Shinnok, em Mortal Kombat 10, onde ele consegue fundir novamente todos os reinos para despertar o One Being, permitindo que ele destrua toda a realidade e devore os Elder Gods. Inclusive, durante um diálogo entre Jade e Cetrion, é dito que alguns habitantes da Exoterra ainda acreditam e têm fé no retorno do One Being. Então pensem em pessoas nihilistas, que literalmente querem que a realidade acabe. E vocês devem estar se perguntando o que isso tem a ver com Onaga. E no fim, vocês vão entender perfeitamente. Precisamos então olhar para os Titãs, que apesar de serem figuras paternas para os Elder Gods, como Kronika foi para Shinnok e Cetrion, e possivelmente outros Titãs para outros Elder Gods, o One Being pode ser considerado um ser primordial, que pode até mesmo ser baseado no caos da mitologia grega, ou seja, o primeiro ser vivo do qual tudo nasceu. De acordo com a introdução de Cetrion, ela diz que todos são filhos do One Being, assim como todos os deuses dos reinos, o que indica que não só os deuses antigos, como os titãs que estão acima dos deuses, são filhos dele. Porém, temos informações conflitantes em relação a pessoas que participaram diretamente da história, como Dominic Cianciolo e Shawn Kittelsen. Dominic diz que os titãs estão acima do One Being, porém isso contradiz completamente toda a lore anterior. E Shawn Kittelsen diz o contrário. Na verdade, ele parece ter muito mais conhecimento sobre a lore. E mesmo que ele tenha saído da equipe, ele participou até Mortal Kombat 11 e da maioria dos games. E a existência do One Being existe até mesmo antes do próprio tempo. E não é a primeira vez que Dominic errou sobre a lore, pois ele disse que as comics de Mortal Kombat não fazem parte da cânone, mas Ed Boon em pessoa disse o contrário. Mas vamos ouvir o que Shawn tem a dizer sobre o One Being, os Titãs e os Elder Gods. So, at the dawn of time, in the MK universe, there was the One Being. Yep. Now, how do you imagine the One Being like existing? Is this like a celestial body? Is this like just an intangible concept in like a Lovecraftian sense? Like The One Being is the sum and totality of everything. It's all matter and all energy that can neither be created nor destroyed. Great. It's all of it, and it's all together. And to create anything in existence requires like these little bits of the One Being to kind of like pull kind of said that at the dawn of time there was the One Being and the Elder Gods. But the thing that you brought up when we were talking was that the One Being created the Elder Gods. The Elder Gods are also a part of the One Being. Yeah.
Well, the one being the one being is everything. Right. And then the one being gradually allowed for existence by creating these various entities. And the elder gods are some of those entities, but the elder gods mostly apply to things that are matters of terrestrial phenomena. Right. They don't govern the laws of the universe. They don't govern the laws of physics. That's where the Titans come in. The Titans are the actual forces of nature, and the elder gods are like subservient to that, and that they are the systems that run below the macro systems of physics and reality and time. So the hierarchy is like the one being creates the Titans. Mm-hmm. Did the Titans create the elder gods, or did the one being so the one being then also creates the elder gods? Yeah. But in the hierarchy, they're below the Titans. Yeah, they're filling in roles. So like the one god, or the one being, there is nothing but the one being, and then the one being allows for existence to happen by creating Kronika and by creating other Titans. And now that those Titans exist, now there's things like time, so there can be movement and narrative, progression. Originally, there's one realm. And the one realm is comprised by the one being, and it's run by all of these different systems. And the elder gods are one system, and then right above them, like the operating system, is the Titans. And then the elder gods are subroutines that keep everything tidy and working. And the one being, when the elder gods and some of the Titans overthrow the one being, and that's kind of, I think, the thing that we've probably never talked about as much, or because it's all brand new, is that the Titans and the elder gods want to break apart the one being to create all these different realms. Interesting. So Shao Kahn's whole MO is like, it's not just make Outworld great again, it's kind of make one being great again. Então, como eu disse anteriormente, até Cetrion diz que todos são filhos do One Being. Como ela seria filha desse ser se ela é filha de Kronika? Então é bem claro que Dominique estava equivocado nas suas palavras. E esse imenso retcon, somente por parte dele, é de fato incorreto. E o One Being é de fato o ser supremo, e todos são parte dele. E isso é incrível de pensar, porque no final não canônico de Onaga, ele literalmente se tornou essa entidade. Mas vamos falar a verdade. Como isso afeta Onaga? É mais do que possível que as maquinações de ambos Onaga e Shao Kahn, como eu disse anteriormente, serem à vontade do One Being, e mesmo que ouvimos Kronika dizer que Shao Kahn conquistar reinos, é puramente a vontade dela. E o fato mais engraçado é que Kronika seria a entidade que está ativamente tentando parar o One Being de uma forma ou de outra, pois ela rebobina o universo pro início, frustrando completamente os planos do One Being de se tornar um novamente. Então parabéns pra ela, mas tenho certeza que nenhum dos escritores pensou nisso. E agora, com ela morta, possivelmente podemos ver essa entidade aparecendo de novo, pois Liu Kang por hora não deve saber sobre ele, mas como ele tem o conhecimento de Raiden, é muito provável que na hora certa ele saiba o que fazer. E só para deixar claro, a aparição não canônica do One Being no filme de Mortal Kombat, como eu disse, não é canônica. E esse vídeo é puramente canon. Agora que sabemos um pouco mais sobre essa entidade, tudo que eu falei vai fazer sentido quando entendermos um pouco mais a lore de Onaga, que começa há centenas de anos atrás, quando ele era o temido Rei Dragão e o verdadeiro governante da Exoterra. Onaga tinha esperança de ganhar a vida eterna e ordenou que o último ovo de dragão conhecido fosse guardado, esperando que o sangue de um dragão infantil lhe concedesse a imortalidade. No entanto, ele morreu antes que isso pudesse ser cumprido, pois Shao Kahn, um de seus principais conselheiros, o envenenou e assumiu o controle da Exoterra. Já seu exército foi mantido em um estado mumificado. Para vocês terem uma ideia, o exército de Onaga era considerado invencível somente porque Onaga possuía o poder inato de ressuscitar os mortos. Por meio da ressurreição constante durante as batalhas, seu exército era verdadeiramente invencível. Onaga foi aparentemente esquecido.
Algum tempo antes da vitória de Liu Kang sobre Goro e Shang Tsung, Onaga se comunicou através da morte com Shujinko através de um avatar chamado Damashi. Ele persuadiu Shujinko a embarcar em uma missão para coletar as já conhecidas Kami-Dogos, alegando que estava cumprindo a vontade dos Elder Gods, além de conceder a Shujinko o poder de aprender as técnicas de luta dos guerreiros que encontrou. Shujinko então prontamente embarcou em sua busca, começando a desencadear eventos que Onaga esperava que levassem ao seu eventual retorno ao poder. Além disso, uma seita de homens santos ainda dedicados a Onaga guardava o ovo do último grande dragão em uma câmara de lava derretida. Durante os eventos de Mortal Kombat 2, eles capturaram o elemental Blaze da Exoterra, que foi forçado a guardar o ovo até que estivesse pronto para chocar e reviver o Rei Dragão. Alguns anos depois, a vampira Nitara manipulou Reptile para ajudá-la a acessar a câmara do último ovo de dragão. A câmara também continha uma Portal Sphere, uma orbe que separa reinos, e era muito usada por Shao Kahn, e essa orbe era tudo que Nitara queria, pois separaria a Exoterra do reino dos vampiros. E depois que ela destruiu a orbe, Nitara simplesmente vazou. Não teve muito tempo para reagir, pois o ovo eclodiu e enviou sua energia para Reptile, que cumpriu a profecia do retorno de Onaga. O Rei Dragão, então, usou o corpo transformado de Reptile como hospedeiro, e tudo isso aconteceu por causa de Shujinko, e Onaga conseguiu a habilidade de ressuscitar os mortos. Enquanto isso, Quan Chi e Shang Tsung, com sua Deadly Alliance, usaram seus poderes para ressuscitar o exército de Onaga. O plano deles era usar esse exército para conquistar a Exoterra e, eventualmente, todos os outros reinos. Raiden embarcou em uma missão com os Guerreiros da Terra para impedir seus planos, mas sua tentativa, como sabemos, acabou falhando. Seus companheiros foram mortos e ele próprio foi derrotado pela Deadly Alliance. No entanto, a vitória dos dois durou muito pouco. Assim que o exército de Onaga estava pronto para receber comandos de Quan Chi, Onaga retorna. E mesmo com o poder combinado de Shang Tsung, Quan Chi e Raiden, nada disso foi suficiente para derrotá-lo. A última medida desesperada de Raiden foi usar uma magia de alta destruição que liberou sua essência divina, mas só conseguiu destruir o exército de Onaga e presumivelmente os dois feiticeiros. Onaga não foi afetado por ser naturalmente resistente à magia e também por supostamente possuir uma Kami-Dogo, e isso é mais aludido na bio de Raiden, onde ele diz que Onaga mostrou um poder que somente os Elder Gods tinham. Porém, sabemos que Onaga não está no nível dos Elder Gods, e sim a sua resistência ampliada através de uma Kami-Dogo. E aqui vem uma parte interessante. Eu sempre uso esse feito de Onaga para classificar alguns personagens de Mortal Kombat em termos de força, mas eu vou reticonizar o que eu disse. Apesar de Onaga tecnicamente estar ampliado por uma Kami-Dogo, acredito que ele ainda assim poderia sobreviver com as calças na mão, se não resistir um pouco à bomba de Raiden. Então, aproveitando o retcon, eu diria que os guerreiros poderiam sobreviver ao nível da explosão, mas muito provavelmente não sobreviveriam à essência de Raiden, visto que Shang Tsung foi detonado instantaneamente. E o fato de Shujinko dizer que as Kami-Dogos tornavam Onaga invulnerável dá mais força ao fato de Onaga ter uma resistência insana naquele momento. E ele ainda colocou suas mãos no amuleto que Quan Chi possuía anteriormente. Nada menos que o amuleto de Shinnok, a Kami-Dogo mais poderosa. Foi nessa época que Shujinko finalmente percebeu que havia sido enganado e entrou em ação. Ele viajou pelos reinos a fim de encontrar recrutas para lutar contra Onaga. Todos esses guerreiros vieram de origens extremamente diversas, mas Shujinko planejou uni-los para lutar contra essa enorme ameaça, pois Onaga tinha as Kami-Dogos e queria uni-las para criar a One Kami-Dogo. E se isso acontecesse, ele ia se tornar, literalmente, o One Being. E a realidade iria acabar. Sem o conhecimento de Onaga, Shujinko concretizou a sua missão e uniu muitos guerreiros.
e absorveu suas habilidades de luta e estava planejando um ataque à fortaleza do Rei Dragão. Shujinko destruiu cada uma das Kamidogos, o que deu a ele a oportunidade de ferir gravemente Onaga. Mas quando Shujinko deu o golpe final, a alma de Onaga foi forçada a sair do corpo de Reptile e foi arrastada para o submundo. Ele permaneceu lá por muito tempo, até ser descoberto por Shinnok, que também havia ficado preso lá. O Elder God caído propôs que ele daria a Onaga seu lugar no trono da Exoterra, em troca de sua ajuda para devolver seu próprio poder. Onaga concordou relutantemente por hora. Shinnok informou Onaga sobre Blaze e o poder divino que seria dado a quem o derrotasse em combate. Ele propôs que o Rei Dragão se juntasse a Quan Chi, Shang Tsung e Shao Kahn para que ele tivesse uma chance melhor de alcançar o poder. E é claro que Onaga não confiava em Shao Kahn e muito menos em Shang Tsung, e suspeitava que o antigo Elder God tinha algo mais na manga. Mas sem outra alternativa para escapar do submundo, ele aceitou. Então Shinnok abriu um portal para a Exoterra e enviou Onaga de volta, onde ele se encontrou com Quan Chi, Shang Tsung e o seu antigo assassino, Shao Kahn, e por incrível que pareça, se aliou a eles. Ele jurou que pegaria o prêmio de Blaze para si mesmo e destruiria todos que estivessem em seu caminho. Onaga então luta junto com as forças das trevas durante a Batalha do Armagedon. No entanto, o desejo de vingança contra Shao Kahn provou ser maior do que seu desejo de ganhar o poder de Blaze. Quando Shao Kahn foi jogado em direção à borda da pirâmide de Argos, Onaga o agarrou e voou para longe da pirâmide. Mas, aparentemente, Shao Kahn conseguiu escapar e voltou para a batalha. E Onaga foi morto em algum momento durante a batalha. E apesar de nunca ter sido dito quem matou ele, acho que podemos dizer que possivelmente foi Shao Kahn. Vocês podem ter notado que eu não falei muito sobre os movimentos e técnicas de Onaga, mas a verdade é que, ao contrário da sua lore e os seus objetivos, seu arsenal é bem básico, e tem coisas básicas de dragões, como soltar fogo, ataques pesados e agarrões poderosos. Mas então, o quão forte é Onaga? No seu auge, definitivamente ele está bem acima de Shao Kahn. E isso nem é contando ele portando uma Kamidogo. Onaga era uma ameaça tão gigantesca que o próprio Shao Kahn, que apesar de não estar tão poderoso na época, tinha medo dele e teve que envenená-lo para tomar o trono da Exoterra. Shao Kahn, por si só, é muito superior até a seres empoderados por Kamidogos na linha do tempo atual, como Kuai Liang, que congelou uma cidade inteira. E Kahn é um rival total ao poder de Liu Kang, apesar de perder para ele quase todas as vezes, sem ser em Mortal Kombat 11, que é uma bagunça. E se vocês viram meu vídeo de Liu Kang, sabe que ele tem um recorde de lutas muito impressionante. Onaga seria superior a Kahn, que na sua base pode enfrentar inimigos com poderes para afetar cidades inteiras, se não até um pouco mais. Mas vamos ser conservadores. Onaga também é tão rápido quanto Kahn e Liu Kang, que por consequência são superiores a Scorpion, que pode acompanhar Raiden em combate, que se move tão rápido quanto raios. Então Onaga não é brincadeira, pelo menos em combate. Com uma Kamidogo, ele é muito superior até à própria essência divina de Raiden. E como sabemos, Raiden discutivelmente é uma entidade planetária, ou pelo menos capaz de afetar grandes massas de terra no planeta quando não está restrito. E esse poder não foi capaz nem de arranhar Onaga. Caso Onaga obtivesse sucesso e unisse todas as Kamidogos, então ele se tornaria mais que um deus, mais que um Elder God, mais que um titã. Ele se tornaria a existência, se tornaria a realidade. Ele se tornaria o One Being e uniria toda a existência em um ponto singular, significando que todos os reinos e seus espaços e tempo, sendo que John Tobias disse que os reinos em geral são infinitos, e apesar de Dominic dizer o contrário, teoricamente ele poderia engolir toda a existência e todas as linhas do tempo que existem, significando que potencialmente o One Being e Onaga
poderiam engolir todo o multiverso de Mortal Kombat. Mas isso é apenas uma teoria. Mas o que é certo é que Onaga poderia unir toda a imensidão de reinos que existem, sendo que cada reino é seu próprio espaço e tempo, e Havik, na linha do tempo original, disse que existem milhares de outros reinos. Então podemos dizer que Onaga, no seu final não canônico, seria superior até mesmo a Liu Kang, o deus do fogo e trovão, superior a Kronika, a todos os titãs, aos Elder Gods. Ele seria, literalmente, o verdadeiro Deus. Ele seria um verdadeiro absurdo. Não acham? Muito obrigado a todos por assistir o vídeo e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para nunca perder as novidades. E um agradecimento mais que especial aos apoiadores Caio Vinícius, Leon Games, Vitor Santos, Zero Espada, DJ007, David, Sunning Play, J Vieira e Muca. Obrigado por serem aqueles acima de todos. E um muito obrigado a todos os apoiadores e membros pelo seu apoio fenomenal. Saibam que graças a vocês o canal está se expandindo mais e mais. E um grande abraço a todos, espero que todos estejam bem e até mais.